Oi, gente, sou a professora Cíndia Botelho e a gente vai discutir aqui uma proposta de redação, certo? Se vocês quiserem me seguir, se inscrever no meu canal, é professora Cíndia Botelho, meu Instagram está aí embaixo. Tanto no canal quanto no Instagram você vai encontrar dicas sobre áreas de redação, gramática e literatura. Tudo para você obter aí sua nota máxima, seus concursos. Continue sempre estudando. O estudo, ele é essencial. Sem ele você não vai a lugar nenhum. Esse é o seu diferencial em relação a outros candidatos, tá? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo trabalha, todo mundo tem alguém na família que está doente, que tem problemas, todo mundo tem dificuldade às vezes para estudar em casa, com barulho, enfim. A diferença é a persistência. O que é que eu tenho feito para mudar a minha real situação de um estudante que não está estudando muito ou está estudando zero para um estudante em progressão, em construção ao estudo. Pensem nisso e continue tentando, tá? Hoje nós iremos debater o tema o desafio da mobilidade urbana no Brasil. Um tema que vez ou outra eu passo no simulado, né? Recentemente passei no simulado da turma ESA, Carreiras Militares, tá bom? E o que a gente pode falar sobre esse tema, o desafio da mobilidade urbana no Brasil? Dependendo do concurso que você for fazer, por exemplo, se for ESA, pode ter um texto motivador, mas se tiver um texto muito pequeno, ou pode não ter. Se for UPE, vai ter aí um ou dois textos motivadores, certo? Que um deles pode ser uma imagem, uma tirinha. Se for Enem, você vai ter 3, 4 textos motivadores de diversos gêneros. A gente pode ter um artigo, pode ter uma reportagem, um gráfico, né? Um infográfico, enfim. É importante que você entenda a proposta de redação, tendo o texto motivador, que ele vai te motivar, vai te dar um norte. Porém, se não tiver um texto motivador, ou se você ainda assim não entender os textos que estiverem na proposta, tente entender o tema. Primeiro de tudo, quais são as palavras-chave desse tema. Quando eu digo desafio da mobilidade urbana no Brasil, eu não vou falar sobre o Brasil, não é? E sim sobre a mobilidade urbana dentro deste país. Ainda assim, eu não vou falar só sobre a mobilidade urbana, e sim o desafio de se ter uma mobilidade, né, nos centros deste país, certo? Então, cuidado muito com a questão da palavra-chave, do tema. Os temas, de um modo geral, às vezes só tem uma palavra, né? No caso, para essa, só tem uma, duas palavras. Para outros concursos, às vezes é uma frase imensa, mas o foco nem sempre é aquilo que você pensa. Por exemplo, o que a sociedade, ou melhor, os candidatos de um modo geral vão pensar. Aqui o pessoal pensa que a gente vai falar só sobre mobilidade urbana, mas não, você tem que falar sobre os desafios dessa mobilidade urbana, né? Eu sempre costumo dar um exemplo de um tema que caiu no Enem, que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Muitas pessoas falavam sobre a violência doméstica, outras pessoas falavam sobre a violência contra a mulher. E aí o foco em si não era só falar sobre violência, e sim porque ainda persiste esse tipo de violência. Entendem? Então, cuidado. Eu não vou falar aqui apenas sobre a mobilidade urbana, e sim os desafios dessa mobilidade. Vamos adiante. Eu trouxe um texto para a gente entender melhor o que seria esse tema. Lá em cima ele diz assim: a mobilidade urbana se apresenta como desafio não só nos centros urbanos do Brasil, mas também nas grandes metrópoles do mundo. Gente, por que isso é um problema? Eu preciso entender por que é um problema, né? Ora, antigamente, eu vou botar assim no século XIX, mais próximo da gente, quando os centros urbanos, né, tiveram uma melhor proporção de comércio, de população maior, a nossa mobilidade, as ruas, estradas, elas eram feitas para um quantitativo não só de pessoas, certo? X,
mas também um transporte diferente do que a gente tem hoje. Então, qual era o transporte antigamente? A gente tinha cavalo, carruagens, né, depois charretes. Então, vejam que era um tipo de mobilidade curta, pequena, e que muitas ruas, inclusive hoje do país, ainda são estreitas justamente porque elas foram feitas para esse tipo de mobilidade, tá? Ou pedestre, né, bicicleta, ou cavalos, alguns animais. Só que hoje, século XXI, né, a partir já do meio do século XX para o século XXI, não só a gente teve uma extensão maior populacional nos centros urbanos, como também de mobilidade mesmo de automóveis. A maior quantidade de automóveis, a gente tem uma maior quantidade, né, de transportes, como também o tamanho deles aumentou. Não é à toa aí, eu não tô falando só de carro, eu tô falando de ônibus, de caminhões, né? A gente tem ruas hoje que entra somente um carro, mas para ele entrar ele tem que sair. E como é que a gente vai fazer isso? Então, na verdade, é preciso uma maior infraestrutura do centro, né, dos centros urbanos. É preciso, antes de tudo, um melhor planejamento urbano. Aí sim, a gente vai ter pessoas se locomovendo da maneira que achar melhor, seja de bicicleta, ônibus, carro. Agora, por que eu tenho os centros, né, as regiões metropolitanas, as metrópoles, os centros urbanos com um grande quantitativo populacional? Porque é o que eles podem oferecer melhor para a população. Lá, né, nos centros urbanos, a gente tem maior oportunidade de emprego. Primeiro de tudo, o primeiro que vai buscar é a oportunidade de emprego. Maior oportunidade até de lazer, de entretenimento, de saúde, não é mesmo? Então, quantas pessoas moram em regiões mais afastadas, interioranas, rurais, e saem da sua cidadela, não é, do seu local de origem, de nascimento, da sua morada atual, em busca de uma vida melhor. Até nos centros urbanos a gente tem escolas melhores ou de maior referência, né, de maior oportunidade. Então a gente tem escolas com melhor ensino, hospitais com maior suporte, né? Ainda que seja precário muitas vezes, mas é muito melhor do que os de cidades mais afastadas. A gente tem mais oportunidades de emprego e maior entretenimento. Então veja quantos motivos que levam aí as pessoas saírem dos interiores da zona rural para a zona urbana. Então aí a gente vai e lê justamente aqui, ó, a segunda parte desse primeiro parágrafo. O deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços de qualidade, oportunidades de qualificação e empregos acarreta nas regiões metropolitanas e grandes capitais localidades de concentração populacional. Então, se eu tenho uma concentração maior da população em certas regiões, eu preciso ter um planejamento melhor para, né, abraçar essa população. E isso a gente não fala apenas por pessoas que andam, não, tá? Andar a pé. Pode parecer redundante, né? Mas não é, porque eu tenho andar a pé, andar a cavalo, andar de carro, enfim. Então, a gente precisa ter, o governo precisa ter um planejamento melhor para suportar a quantidade de pessoas de qualquer forma que ela venha a se comportar dentro do centro urbano, né? Dentro dessa mobilidade urbana, certo? Então, o que é que pode ser feito? Eu preciso pensar o que é que pode ser feito. Qual o desafio, não só do governo, mas da própria população, não é? A gente tem, por exemplo, aí São Paulo, que faz rodízio de carro. Vamos supor, segunda, quarta e sexta, os números pares, aí terça, quinta e sábado, números ímpares, para evitar congestionamentos maiores. Aí o que acontece? Tem pessoas que têm dois carros, com terminação par, com terminação ímpar. E diminui o congestionamento? Não vai resolver. Por quê? Porque o ser humano ele é egoísta. Então, isso é um ponto também que a gente pode conversar sobre na nossa redação, tá? Então, muitas vezes, o governo,
até tenta, né? O Estado até tenta solucionar, ou um governo específico de determinado estado, como foi o caso de São Paulo, tenta solucionar por partes um problema, mas a sociedade em si, o ser humano em si, ele é egoísta. Então ele acaba olhando só para si mesmo. O que a gente poderia, por exemplo, diminuir, fazer com que isso solucionasse? Vamos lá. Primeiro, as pessoas poderiam utilizar mais bicicletas, né? Segundo, as pessoas poderiam utilizar mais transporte público, mas o transporte público, ele às vezes não é tão acessível, ou é precário, ou não, é porque ele está superlotado em horários de pico. Então, por que não aumentar o quantitativo de ônibus naquele horário de pico, ao invés de manter o mesmo em todos os horários, não é? Então, outra sugestão, por que não trabalhar em cima de carona? Porque, vê só, quantos condomínios há pessoas com carros que trabalham próximas, ou os filhos estudam na mesma escola ou escolas próximas. Então, vamos supor, né? Dá um exemplo. Hoje eu vou trabalhar, eu vou levar meus filhos até a escola, mas eu vou dar carona também para o meu vizinho e os filhos dele. Amanhã já é a vez dele. Ou não. A gente pode ver semana sim, semana não. Divide gasolina. Então, a gente vai ter também um menor congestionamento naquele horário ali em certas avenidas. Tudo é uma solução. Tudo é uma solução para diminuir. Não é? A longo prazo é que isso pode ser solucionado, mas primeiro tem que ser posto em prática. E o primeiro de tudo é o ser humano, né, deixar de ser egoísta também, pensar no outro, se conectar à situação, ao problema do outro ou do todo. Na verdade, se a gente consegue pensar coletivamente, a gente vai ter um benefício individualmente também, né? Então vamos lá. O segundo parágrafo aqui, ele diz assim: o notório inchaço urbano obriga com urgência a harmonia e agilidade, o deslocamento de bens e pessoas com eficiência, com conforto e segurança, além de o que é mitigar? Diminuir, né? Além de diminuir os impactos ambientais, visuais e de poluição sonora e atmosférica, ressaltando também modelos de minimização de exclusão social. Ou seja, vamos lá. Se eu consigo propor caronas, maior número de pessoas usando ônibus, porque naquele horário de pico também vai ter o maior número de ônibus, se eu tenho um número de pessoas também usando bicicletas, eu tenho uma diminuição também no impacto ambiental e também a inclusão social, porque há pessoas que nem carro têm, não é? E fazem o uso em excesso de ônibus, de metrô, que é uma outra sugestão, né? A população fazer uso maior de metrôs e ônibus do que usando o próprio carro. Porque se você usa o seu carro particular, isso danifica, isso prejudica o meio ambiente. Né? Muita gente pensa assim, mas é muito fácil solucionar. Pega aquele bocadinho de terra, aquele lote de terra, né? Destrói, desmata todas aí as florestas do meio ambiente e faz novas estradas. Agora a gente não vai ter problema nenhum com congestionamento. Mas vai ter problema de saúde, porque nos centros urbanos o que a gente menos vê são árvores, e são elas que vai fazer essa limpeza do ar, né? E olha que elas tentam com força, mas a gente, mesmo assim, a gente, como eu digo, sociedade como um todo, ainda assim fazemos uso, né? Nós fazemos uso de veículos que corroboram com a poluição, tá? Poluição do ar. Então, assim, deve haver sugestões para a solução, de modo que tenha como finalidade, primeiramente, a conscientização da população, porque se a população não tem conscientização, ela não vai se colocar no lugar do outro, em respeitar o direito do outro, em oferecer carona, em utilizar os transportes públicos, em utilizar menos o carro, entendem? Então, tudo
deve ser feito de forma coletivamente para que depois a gente tenha um resultado individualmente, um benefício próprio, um benefício individual que na verdade acaba sendo um benefício coletivo também. E aí a gente tem aqui um gráfico, né? Talvez esteja um pouco claro para vocês, mas vou traduzir aqui, tem assim, ó, dá para notar a diferença? As ruas continuam do mesmo tamanho e o número de pessoas que precisam se locomover também, né? Às vezes os centros urbanos, eles aumentam, continuam aumentando em população. Mas o que aumenta mesmo, gente, é a quantidade de transportes. Há uma multiplicação de transportes. Logo, uma multiplicação de trânsito. Então, se vocês observarem aqui, ó, nesse primeiro aqui, quadrante amarelinho, a gente tem um ônibus, né? Diz aqui assim o seguinte: quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, menos congestionamentos haverá nas ruas. Consequentemente, menos gases causadores do aquecimento global serão emitidos. Inclusive, a gente vai ter aí maior tempo de vida da Terra. Quando eu falo Terra, eu não falo apenas ser humano, não estou falando dos centros urbanos, eu falo do próprio meio ambiente, porque a nossa vida depende dele, sim, do meio ambiente, e não o inverso, né? Então, é algo a se pensar e ser discutido também na redação. No segundo quadrante, a gente pode observar aqui, deixa eu voltar aqui, o uso de bicicletas. Olha o benefício. Além de ocupar menos espaço da cidade, a bicicleta não polui o ar e proporciona um ótimo exercício. Pedalar por pelo menos meia hora todos os dias pode aumentar a expectativa de vida em 4 anos. Então, assim, imagine por ano quanto tempo a gente não vai ganhar aí de volta essa quantidade de anos de juventude, né? Só que às vezes eu não tenho bicicleta ou o local para onde eu vou não leva meia hora, leva muito mais tempo. Então faz uso do transporte coletivo. E aí a sociedade ela precisa exigir, não é, dos órgãos para que se tenha um transporte público melhor e maior quantidade naquele horário de pico. No último quadrante aqui, a gente tem assim, ó, muitos carros. E o que ele vai trazer de benefício? Acho que não muito, né? Só quando eu penso individualmente. Aí o benefício ele de fato existe. Porque, vê só, eu passo muito tempo dentro de um transporte particular. Eu pego engarrafamentos. Eu perco parte do meu dia consideravelmente em engarrafamentos. Por que isso é qualidade de vida? Porque eu tenho um estresse com isso. Será que isso é realmente uma qualidade de vida? Bom, possivelmente é uma qualidade de vida melhor do que se eu andasse de ônibus. Não vou dizer nem de bicicleta, porque de bicicleta a qualidade de vida, no sentido físico e mental, é bem melhor, com certeza. Mas vamos lá, vamos ver aqui os malefícios. Usar o carro apenas quando for realmente necessário pode ser uma boa saída para descomplicar o trânsito da cidade. Aproveite para dar carona aos amigos e vizinhos e mantenha seu veículo sempre regulado. Então, se é para usar o carro, vamos dar carona, vamos diminuir a quantidade de carros no trânsito, nas ruas. Vamos fazer rodízio de verdade, ao invés de comprar todos os finais possíveis de placas de carro, para que você não fique sem andar de carro. Então, são propostas, sugestões de propostas. Em seguida, aqui eu tenho as sugestões de livros, né, que vão tratar desse tema, caso você queira aprofundar mais. Então, eu tenho aqui Mobilidade Urbana, de Armando Castelar, Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, de Carlos Leite, Mobilidade Urbana no Brasil, de Marilene de Paula e David Danilo. Alguns links também, ó, Mobilize Capital, Carta Capital, perdão, Observatório da Mobilidade Urbana, Exame.abril, que é uma revista, tudo isso abordando essa temática para que a gente possa entender melhor sobre ela. Em seguida, há alguns autores também que vão defender sobre essas ideias da mobilidade e aprofundar sobre esse tema que você pode buscar. Eu tenho
Raquel Ronick, falando sobre cidade, urbanismo e mobilidade, Ricardo Brinco, sobre transporte coletivo, Alexandre de Ávila Gomide, né, sobre a infraestrutura e transporte urbano, Vânia Barcelos, mobilidade e sustentabilidade, e Marília Flores, sobre mobilidade, turismo e desenvolvimento sustentável. Há algumas citações que a gente pode colocar relacionadas a esse tema? Sim, separei duas aqui. E as duas fazem parte dos programas e projetos de direitos humanos da Fundação Henrique Boldo no Brasil. Tá? É uma fundação internacional, mas ela tem também uma sede aqui no Brasil. E Marilene de Paula, ela diz o seguinte: mais do que simples deslocamentos pela cidade, a mobilidade urbana envolve qualidade de vida, uma outra apropriação do espaço público, revalorização da cidade, além de outros aspectos. É verdade, não é? Não é pensando só os melhores caminhos para que o seu carro possa passar, para que se evite congestionamentos, e sim uma mobilidade urbana para aquele que tem uma deficiência física, não é? Auditiva, na visão, aquele que tem também, que não tem carro, que só tem bicicleta, então assim, que é cadeirante, enfim, é uma preocupação com o todo, inclusive com o meio ambiente. Já Bárbara Lopes vai dizer o seguinte, que 83% dos que usam o carro todos os dias, ou quase, afirmam que, com certeza ou provavelmente, né, deixariam de usá-lo se houvesse uma boa alternativa de transporte. 83% das pessoas que foram pesquisadas que têm carro disseram que deixariam de usar o carro se o transporte coletivo fosse de melhor qualidade. Então, assim, é um transporte de melhor qualidade e uma maior quantidade nos horários de pico, né, pessoal? Então, eu trouxe aqui um exemplo de redação sobre esse tema, tá? Que ele diz assim: em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada no Brasil, Washington Luiz, então presidente do Estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão: governar é abrir estradas. Alguns anos depois, no entanto, a política desenvolvimentista adotada por outro presidente, Juscelino Kubitschek, deturpou tal máxima, pois mesmo inspirada no projeto do antigo gestor do país, incentivou o crescimento desordenado da indústria automotiva, causando assim graves problemas na mobilidade urbana brasileira, situação prejudicial ao bem-estar nacional. Foi uma introdução muito boa, não é? Porque ele fez uma alusão histórica, trouxe algo que aconteceu no início do século XX com um governo e que outro governo acabou se desfazendo disso, né? Perdão. E isso só trouxe, né? Só causou mais problemas na mobilidade urbana. Então, consequentemente, prejudicou todo o Estado, né? Todo o país. Quando eu falo Estado, é o governo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, na verdade, o segundo parágrafo, ele vai dizer assim, né? O texto. De fato, o tráfego, eu falo tráfego e não tráfico, certo? O tráfico é a venda ilegal de algum produto. O tráfego já é aí relativo a trânsito, passagem de carros, transportes, mobilidade urbana, tá? E quando eu digo assim, o tráfego citadino é da cidade, ok? Então, tráfego citadino, porque a gente usa esse termo para evitar repetição, porque em algum momento eu vou usar cidade, né? Eu posso usar urbano, cidade ou citadino como sinônimo, tudo para evitar repetição. O tráfego citadino do Brasil enfrenta muitos desafios. Em defesa dessa assertiva, é possível citar o fenômeno popularmente conhecido como engarrafamento, causado pelo governo, pelo grande crescimento, da frota veicular e pelo exíguo aumento do número de rodovias do país. Esse é o principal problema enfrentado pelos setores nacionais de transporte. Então, assim, mas Cíndia, não precisaria um conectivo, não? Entre esse período e esse, o conectivo dele está aqui, ó. Esse é o problema principal enfrentado pelos setores nacionais de transporte. O que eu acabei de dizer anteriormente, o engarrafamento, que é causado pelo grande crescimento da frota veicular e pelo exíguo aumento do número de rodovias do país. Então, assim, aumenta, né,
o número de rodovias do país, mas também aumenta a quantidade de veículos nessas rodovias. Então é como se não, né? Não tem como nem resolver. Você tenta resolver um problema e as pessoas compram cada vez mais carros. Inclusive na nossa cidade, na sua capital, Recife, nos últimos anos ela bateu recorde aí de vendas, né? Ou melhor, de compras de carro. Consequentemente, claro, de vendas, né? Uma capital que mais compra carro. Isso se deve ao fato de que, além de ser responsável por aumentar a insegurança nas malhas rodoviárias, tal infortúnio também prejudica a economia do país, pois as pessoas perdem no trânsito horas que poderiam ser utilizadas, por exemplo, em atividades laborais, as quais gerariam renda e movimentação financeira. Então é aquela questão, né? A gente usa o carro particular como um benefício próprio, mas ao mesmo tempo a gente perde outros benefícios, perdendo tempo nos congestionamentos, né, nos engarrafamentos. Vamos adiante. O terceiro parágrafo, segundo do desenvolvimento, diz o seguinte: assim, ficam evidentes os prejuízos que a deficiência na mobilidade urbana do Brasil causa ao âmbito social. Esse campo, entretanto, não é o único infortunado por tal problema. Biologicamente, é possível afirmar que a ineficiente rede locomotiva do país é responsável por agravar as poluições atmosférica e sonora das localidades onde se mostra mais presente. Além disso, muitas vezes, devido à falta de planejamento urbano, as áreas verdes dão lugar a ferrovias ou a estradas, as quais, em geral, não amenizam o problema do congestionamento nas cidades. Assertiva comprovada historicamente pelos equivocados ideias desenvolvimentistas já citados de Juscelino Kubitschek. Percebam que eu nem precisei utilizar tantos repertórios socioculturais, né? Eu nem precisei fazer citações, dados estatísticos, fazer referência a uma obra literária, a um fato real. Até fiz sobre um fato real, mas é um fato antigo, ou seja, eu fiz uma alusão histórica na minha introdução que eu acabei mencionando no meu desenvolvimento 2. Então, assim, tem autoria aí minha? Tem minha voz? Tem, mas também tem o meu conhecimento de áreas diversas. Tem o meu conhecimento de fora do texto, né? Para fora do texto, sobre o tema, tá? Aí vamos à conclusão. Dependendo do concurso, por exemplo, como o Enem, a proposta de solução ela é obrigatória, mas outros concursos, como o PE, ESA, né? Enfim, a redação você pode fazer na conclusão uma conclusão síntese, que é um resumo, né, com outras palavras de tudo que já foi discutido. Só concluir a ideia mesmo, tá? Então, esse aqui eu coloquei uma solução. Portanto, medidas são necessárias para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Veja que essa frase ela é até clichê. Muita gente começa a conclusão assim, mas ela ainda está fazendo efeito. Então, vamos continuar usando se você quiser fazer uma parte introdutória na conclusão. Senão, você já pode ir direto. Poderia ter dito, portanto, para isso, é indispensável que pelelê. Só não esqueça que para iniciar uma conclusão, você precisa de um conectivo que indique a conclusão. Eu usei o portanto, mas poderia ser por isso, dessa forma, diante disso, ok? Então, vamos lá. Para isso, é indispensável que, além da ampliação da rede pública de transportes, ações como a implantação de ciclovias e a adoção do rodízio veicular sejam executadas em todas as metrópoles nacionais pelos governantes, visando ao fim dos congestionamentos e, consequentemente, a redução dos problemas ambientais. Isso é claro, isso foi exatamente o que eu discuti no início. Outro sim quer dizer, além disso, a fim de reduzir o número de carros particulares nas vias citadinas, é conveniente que os ambientalistas, com o auxílio da mídia, estimulem por meio de campanhas o uso de veículos coletivos ou alternativos, como ônibus e bicicletas, pela população, pois assim será possível minorar os desafios do tráfego brasileiro, ou seja, assim será possível, não é, diminuir os problemas dentro dessa mobilidade urbana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, não é? Tenham entendido um pouco sobre esse tema. Se houver dúvida, vocês podem comentar, falar comigo no particular, não é? E bom texto, bom resultado aí na redação.